15 minutos, tá? O Salmo de número 115. Salmo de número 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem o pano fronteiro. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Até aqui, irmão. Glorificado e exaltado unicamente seja o nosso Deus. Amém, irmão? Os homens, os seres humanos, ao longo da história, eles vão construindo seus deuses, vão confiando nos seus deuses, exaltando os seus próprios deuses. Nós estávamos falando com o pastor Paulo de Fábio, graças a Deus acabou a Copa do Mundo. Por quê? Porque ali foi um tempo em que a exaltação do ser humano foi muito maior do que a exaltação de Deus. Muitas pessoas essa semana falaram para mim da vantagem de ter culto de manhã, que as igrejas que iam ter culto de manhã ainda falaram, não, o povo não vai na igreja no domingo não, pastor. O pessoal vai ficar assistindo o jogo. Aí eu estava falando agora, né? Se a final da Copa do Mundo sem o Brasil, o povo já ficou, imagina se o Brasil estivesse lá, não é? O que isso significa, igreja? Isso significa o endeusamento de seres que não são Deus. É nesse sentido que a igreja do Senhor precisa se levantar. Não é? A igreja do Senhor precisa se levantar para ser igreja. Para ser igreja do Senhor Deus. Para ser o Israel de Deus. O salmista diz então: Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo. A casa de Arão também, os sacerdotes confiam no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. E nós também confiamos nele. Somente Deus é o nosso amparo, somente Deus é o nosso escudo. Vamos nos colocar em pé, vamos falar nesse momento. Amado Deus, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso escudo, e em Ti o nosso coração se alegra, e do Senhor, Pai, e para o Senhor nós entregamos, e no teu altar nós entregamos as nossas vidas. Que a noite de hoje, Deus, seja bênção, que nesse momento o teu Espírito esteja aqui, cuidando das nossas vidas, levando-nos, ó Deus, até o teu altar, e que ao sairmos daqui a pouco, quando encerrarmos esse tempo litúrgico, saiamos daqui edificados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos louvar o Senhor? Nós vamos começar pedindo para que o Senhor reine na nossa vida. E aí eu passei uma ordem para o Ricardo e eu vou mudar aqui. Então vamos começar com NI. Toda
de estarmos na tua casa, Senhor. O Senhor continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser, meu irmão. Irmãos, antes da gente orar pelo pastor Paulo, pelas crianças, pelos adolescentes, vamos agradecer a Deus porque Deus tem nos dado sustento diário, a casa do Senhor tem sido sustentada. Cada mês que a gente fecha, nós vemos uma comunidade pequena, nós conseguimos pagar todas as contas. E Deus tem abençoado muito através da vida dos irmãos. Então, se você trouxe um dízimo ou a sua oferta, você pode consagrar. Ali, segura aqui, ó. Esqueceu? Você pode trazer aqui e consagrar na casa do Senhor. Eu quero chamar o pastor Paulo aqui. Quem vai ficar com os adolescentes? Vem aqui, os adolescentes, vem também o Gabriel. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento, fechar os nossos olhos. De manhã Deus usou o pastor Paulo grandemente na aula da escola dominical, uma mensagem muito poderosa. E com certeza vai usar agora também, não é? Abençoa Deus o Davi, abençoa o pastor Paulo, abençoa nossos adolescentes, abençoa nossas crianças, ó Deus, no nosso povo que se reúne aqui para ouvir a tua palavra. A nossa alma tem sede do Senhor, e para o Senhor nós colocamos agora o nosso pedido, tá? Fale conosco, ó Deus, nos ajude a entender a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Nosso texto está aí em Carta, João capítulo 9, de 1 a 12. Nós estamos refletindo já há alguns domingos sobre os milagres de Jesus registrados no Evangelho de João. São 7 que João registra. Esse é o penúltimo, parte 6. O último está registrado no João capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos no penúltimo, João capítulo 9. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 12, o texto para a nossa meditação nessa noite. A cura de um cego de nascença. João capítulo 9, de 1 a 12. Estou lendo aqui, os irmãos acompanham, ou ali no telão, ou então acompanham com a Bíblia. João capítulo 9, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele respondeu: não sei. Não sei. Até aí, até o versículo 12. Meus irmãos, esse é o texto. E o interessante é que esse texto começa com uma expressão curiosa. O texto diz lá no versículo 1 que Jesus estava caminhando e ele viu um homem cego. É curioso porque um homem cego tem que ser visto, né? Ele mesmo não vai ver, não adianta, né? Um homem cego tem que ser visto. E o texto diz que Jesus estava caminhando e viu esse homem cego de nascença. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas as quais, se Deus não tiver um olhar de graça e de misericórdia para elas, nada de bom pode acontecer. São pessoas que estão completamente perdidas na vida. Se Deus não olhar, se Deus não tiver um olhar de graça sobre elas, não tem nada de bom que possa acontecer com elas. Há pessoas assim, você conhece pessoas assim, que estão completamente perdidas. E o texto diz que Jesus estava caminhando e ele viu esse homem cego de nascença. Aquele homem jamais poderia ter visto coisa alguma, é óbvio. Ele jamais ia ver, ele não poderia ter visto nada, mas ele precisava que alguém olhasse para ele. E o que esse texto está nos ensinando, então, em primeiro lugar, para o começo da nossa conversa, é que Deus olha para nós, Jesus olha para a nossa vida, mesmo nas situações mais difíceis, mais embaraçosas, mais angustiantes, aquele momento em que você não vislumbra uma saída, que você não enxerga uma solução, Deus tem os olhos sobre a nossa vida. Jesus olha para nós. Deus tem um olhar especial, um olhar de graça, um olhar amoroso sobre a nossa vida. Nem que a gente não consiga ver nada à nossa frente. Momento que, se Deus não olhar, ninguém mais vai fazer. Esse texto é o relato, como eu já disse, do 6º milagre que João registra no livro dele. Mas, se há uma pergunta que nós não podemos fazer para esse texto, há uma pergunta que nós não podemos fazer nesse texto, até porque o texto não responde essa pergunta. A pergunta que nós não podemos fazer é: o que é um milagre? O que é um milagre? Nós não podemos fazer essa pergunta. Primeiro porque o texto não responde, e não é o propósito do texto responder essa pergunta: o que é um milagre? Também porque o milagre, a explicação do milagre, o que é um milagre, foge totalmente à nossa compreensão. Não dá para a gente responder essa pergunta, nem por nós mesmos e nem pela palavra de Deus, pelo menos não nesse texto. Você pode fazer um exercício aí de mente e dizer que o milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Tudo bem, é verdade, é isso mesmo, mas no fim das contas o milagre não tem explicação. Não tem. O milagre não tem explicação. O que é milagre? Não sei. Não sei. E nós não podemos responder também. O fato é que, se por um lado o texto não responde o que é um milagre, por outro lado, esse texto vai nos ajudar a entender o que é que não existe no milagre. É curioso isso. Esse texto vai nos ensinar a ver o que é que não existe no milagre.
E eu encontrei aqui pelo menos cinco coisas aqui, 5 questões bem práticas para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você, para você levar para casa, levar no seu coração. 5 coisas que não existem no milagre. Em primeiro lugar, no milagre não existe explicação. É a primeira afirmação que nós podemos fazer dentro desse texto. No milagre não existe explicação. Olha o versículo 2 e o versículo 3, o que diz aí? Versículo 2 diz assim: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os discípulos de Jesus estavam assistindo a cena. Há um cego passando ali, ou parado ali talvez, e Jesus olha para aquele homem. Jesus vê aquele cego, Jesus olha para aquele cego, e os discípulos estão esperando alguma coisa, com certeza. Mas, interessante que logo surge a pergunta desses discípulos, procurando uma explicação para aquilo. E a pergunta deles é essa: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que esse homem nascesse cego? Havia uma crença naquela época de que a cegueira de alguém, a doença de alguém, a paralisia, a cegueira que fosse, era a punição de Deus pelo pecado de alguém, ou dele mesmo, ou dos pais. Isso fazia de Deus, claro, uma pessoa sádica e maldosa, né? Não tem lógica, não tem explicação, não tem porquê, mas era uma crença absurda que existia na época. E parece que alguns discípulos de Jesus aceitavam, né, essa questão. Tanto é que eles perguntaram: mestre, quem pecou? Algum pecado escondido, com certeza. Ou foram os pais dele, ou foi ele mesmo. Então, porque essa cegueira é punição de Deus. É isso que estava na mente deles. Então vejam, nós não estamos falando de um homem que tinha enxergado até uma época da sua vida e de repente ele parou de enxergar. Não é isso. O texto diz que era um homem cego de nascença, ele nunca foi enxergado antes. E a pergunta dos discípulos é essa: mestre, quem que pecou? Ele ou seus pais, que pecaram para que esse nascesse cego? Ele era um homem cego de nascença. Jesus corrige aquela ideia. Ele diz: olha, não foi nem ele e nem os seus pais. Porque essa pergunta de tentar explicar o milagre, e os discípulos estavam esperando Jesus fazer alguma coisa, sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, e Jesus disse isso, né? Versículo 3: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então os discípulos estavam esperando que algo ia acontecer. E daí a pergunta: mestre, quem pecou? E Jesus diz: não houve pecado algum, nem os seus pais e nem ele mesmo, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Onde há milagre, não há explicação. O milagre não se explica, não tem explicação. É algo sobrenatural. Nós já falamos isso na outra mensagem, quando Jesus caminha sobre as águas, ali, chegando no barco, os discípulos pensam que é um fantasma, e eu disse naquele dia que nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus, porque caminhar sobre as águas não é natural, é sobrenatural, é milagre também, e nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus. O milagre não tem explicação. Os discípulos bem queriam encontrar alguma explicação, alguma razão, algum motivo, mas não tinha. Milagre não tem explicação. Segundo lugar, Pedro diz também que se no milagre não há explicação, no milagre também não há método. No milagre não existe método. Olha o versículo 6. Versículo 6 está dizendo assim: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva,
aplicou aos olhos do cego. No milagre não existe método. Não existe método. Nós podemos perguntar aqui, por que Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez um barro, fez um lodo, colocou nos olhos do homem, né? Eu já ouvi uma outra pregação sobre isso aqui, e o pregador falou que foi para causar um desconforto no homem. Tudo bem, até pode ser, mas a questão é que não há um método. Sabe por quê? Porque nós podemos perguntar, por que Jesus usou lodo? Por que Jesus fez um lodo com saliva, algo até meio nojento, né? Fez cuspiu da terra, veio um lodo lá, colocou nos olhos dele. Por que Jesus fez isso? Jesus não poderia, por exemplo, simplesmente colocar a mão dele ali nos olhos do cego? Poderia. Jesus não poderia dar uma ordem, dar uma palavra de ordem e a cegueira ia desaparecer? Poderia. Jesus era Deus. Jesus não poderia fazer uma oração pedindo que o Pai curasse aquele homem? Jesus poderia fazer isso. Mas Jesus fez algo diferente. Vocês se lembram? Quando Jesus cura aquele paralítico ali no tanque de Betesda, Jesus dá uma ordem para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Quando Jesus multiplica os pães, Jesus faz uma oração. Ele pega 5 pães e 2 peixes e dá graças a Deus. Faz uma oração e o milagre acontece. Quando Jesus caminha sobre as águas, Jesus dá uma ordem para que o vento e o mar se aquietem. E aqui ele faz um pouco. Passa nos olhos do homem, depois ele manda ser lavado no tanque do Siloé. Ainda que a gente possa querer fazer alguma associação com algum texto lá do Antigo Testamento, o fato claro desse texto é que no milagre não existe método. Não tem método. Porque é algo da vontade de Deus e da graça de Deus. E Deus opera da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer. Não é como o homem espera, como o homem quer. Não é isso. No milagre não há método. Não existe questão de 7 passos para você alcançar o seu milagre. Não existe isso, né? A gente ouve isso de vez em quando. Não existe o dia certo para o milagre, né? Terça-feira do milagre, tarde da bênção, enfim, no milagre não existe método, porque é da obra de Deus e Deus age como Ele quer. Não existe método pré-definido para que o milagre aconteça. Terceira coisa que esse texto nos ensina: não há explicação, não há método, mas também no milagre não há comodismo. No milagre não há comodismo. Versículo 7, olha o que diz o verso 7. Versículo 7, o texto diz assim: depois de ele fazer lodo, colocar nos olhos do homem, causou um desconforto evidente, mas o versículo 7 ele diz assim: olha, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o nome Siloé tem um significado muito curioso, né? Significa enviado. E Jesus já tinha dito isso antes, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, ele que me enviado. E o nome Siloé significa enviado, né? Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. No milagre não existe comodismo. Jesus olha para aquele homem e ele diz: agora você vai sair daqui, vai até no tanque de Siloé, lava os seus olhos, tira esse lodo, tira esse barro, né? E o homem vai. O que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte: mexa-se. Não existe comodismo. Se mexa, faça alguma coisa, se mexa, ande, faça alguma coisa, produza alguma coisa. O milagre não pode ser algo que nos acomode. Nós temos que fazer alguma coisa.
Então talvez tenha sido isso. Jesus causa um desconforto para que o homem saísse dali realmente. Jesus fala para ele: vai daqui, se mexa, né? Se mexa, se movimente. Aquele homem que era objeto da graça de Deus, aquele homem que agora era o objeto da ação, da cura milagrosa de Deus, de Jesus, agora recebe essa ordem direta de se mexer, de se movimentar, de caminhar. Faça alguma coisa. No milagre não há comodismo. Deus não faz milagre na nossa vida para a gente ficar acomodado, mas é para a gente sair do lugar. Quarto lugar, nós estamos caminhando para o fim. Quarto lugar, no milagre não há retrocesso. Não há explicação, não há método, não há comodismo e agora não há retrocesso. Versículo 8, olha o que diz o verso 8. Verso 8: Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Olha que coisa interessante. Vamos seguir aqui a história. Jesus faz um mundo, cria um desconforto na vista daquele homem, dá uma ordem para ele: agora você vai até lá no tanque. Não sabemos a que distância estava esse tanque dali, quando ele teve de caminhar, mas Jesus fala para ele: vai agora até o Siloé, lava os seus ombros. E o homem foi e voltou bem. Lavou e voltou bem, foi entendido depois. E agora, os vizinhos daquele homem, aquelas pessoas que conheciam aquele homem que era cego, eles começam a olhar aquilo. O homem está voltando agora sem auxílio de ninguém, não tinha um cachorro que guia, não tinha nenhuma para ele dormir, ele estava voltando, olhos abertos, enxergando tudo agora. E os vizinhos então perguntavam: ora, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este aquele homem que estava assentado pedindo esmolas? No milagre não há retrocesso. O versículo 8 é muito curioso, porque ele diz que os vizinhos olhavam aquilo e a pergunta que eles fizeram entre eles ali tinha muita lógica. Mas olha só, a expressão é curiosa, essa expressão que aparece aí no versículo 8. Olha só: então os vizinhos e os que tanto conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que, o quê? Que estava. Não é esse homem que estava pedindo esmola até alguns dias atrás? Não é esse homem que estava sentado até um tempo atrás pedindo esmola? E aí, o que aconteceu com ele? É isso, irmãos. No milagre não há retrocesso. Ele estava, agora não está mais, porque Jesus fez um milagre na vida dele. E no milagre não pode haver retrocesso. Presta atenção: a ação de Deus na nossa vida nunca vai nos levar de volta para a nossa vida antiga. Jamais. A ação de Deus na nossa vida vai nos levar sempre para frente, sempre a nos desenvolver, a melhorar a nossa vida. É sempre assim. Não existe retrocesso. Nós não podemos continuar sendo as mesmas pessoas que nós fomos depois da ação de Deus na nossa vida. Há muita gente que parou no tempo, que estagnou, que não vai para frente. Conhecimento que tinha da palavra de Deus há 10 anos atrás é o mesmo. Não cresceu nada, não aprendeu nada mais. Nada. Conhece de Deus aquele pouquinho que aprendeu há 10, 20 anos atrás. E não cresceu nada. Que milagre foi esse? Que toque de Deus foi esse? No milagre não há retrocesso.
Nós recebemos uma ação de Deus na nossa vida, para que a nossa vida melhore, para que a nossa vida vá para frente, para que a nossa vida não fique estagnada, mas avance, porque no milagre não há retrocesso, não pode haver retrocesso. Quando Jesus toca a nossa vida tem que melhorar e tem que apresentar frutos dessas melhoras. Nós não podemos ser as mesmas pessoas depois de uma visitação de Deus na nossa vida, porque no milagre não há retrocesso. Jesus cura aquele homem e ele diz: agora você vai avançar, avance pela fé em Jesus, você já foi curado e agora avance, segue em frente, não fique acomodado e não volte mais para a sua vida antiga. A nossa vida não pode mais continuar sendo a mesma depois da ação de Deus. Não pode. Porque o milagre de Deus na nossa vida jamais vai nos levar de volta para a nossa vida antiga. Não é assim. E por último, para a gente terminar a nossa exposição desse texto, no milagre não há explicação, no milagre não há comodismo, no milagre não há retrocesso, né? No milagre não há dúvidas. Olha só, no milagre não há dúvidas, tem dúvida. E aqui eu peço licença para os irmãos para mostrar como esse homem teve a sua consciência de Jesus, que foi desenvolvendo aos poucos. É muito interessante como o texto mostra isso. Primeiro, versículo 11, olha o que diz o texto. Vou ler o 10 também. Perguntaram depois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao templo de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Quem é esse homem para o ex-cego? É isso mesmo, tá? Quando nós encontramos Jesus, nós sempre somos ex alguma coisa, tá? Esse aqui é um ex-cego, né? Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos sempre ex alguma coisa. Ex-adulto, ex-alcoólatra, ex-qualquer coisa, tá? É isso. O homem que era ex-cego, né? O homem chamado Jesus fez tudo. O que esse homem fala de Jesus então? O homem chamado Jesus era tudo que ele sabia de Jesus até então. Ele não sabia nada, não conhecia mais nada de Jesus. Um homem chamado Jesus fez lodo. Eu me mandou lavar no banco de celular, eu fui, lavei e eu lavei. Foi isso. Beleza, vamos para frente. Ele é levado para conversar com os fariseus, porque eles não aceitam o milagre. É uma coisa errada com isso, né? Aliás, é a discussão entre eles, né? Não é aquele homem que estava mendigando lá na porta até um dia atrás? Eu vou falar, eu acho que não é não. Parece com ele, mas não é não. É parecido, mas não é não. Ele não é, sou eu. E agora os fariseus começam a perguntar para ele: e aí, como é que aconteceu isso? Como é que foi isso? Né? Olha só, versículo 17. O que diz aí o verso 17? Verso 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Qual foi a resposta do homem? Ele é profeta. Notem como que a compreensão dele tinha melhorado, tinha crescido. Ele tinha subido um degrau mais aí. Agora ele já não era mais o homem chamado Jesus. Agora ele era o profeta. O homem tinha tido uma compreensão melhor. Algo já tinha acontecido na mente daquele homem. Ele já não era mais um homem chamado Jesus. Agora ele era um profeta. O que você diz a respeito dele? Ele é um profeta. É isso que eu sei. Mas não parou por aí. Esse homem cresceu um pouquinho mais. Vamos lá. Versículo 33. Verso 33. Vou ler o 32 também. Ó. Desde a
desde que há mundo, é o cego falando, tá? O ex-cego falando, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascente. Ele falou, nunca aconteceu isso, tá? Desde que existe o mundo. Verso 33, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Notem como a compreensão de Jesus dele cresceu um pouquinho mais. Agora ele já não é mais o homem chamado Jesus, agora ele já não é mais o profeta, agora ele é o homem de Deus. Agora ele é o homem de Deus. A compreensão dele, a sua experiência com Jesus, quando ele for para um patamar um pouquinho mais alto. Se esse homem não fosse de Deus, porque esse era o questionamento dos fariseus, esse homem não é de Deus, porque ele cura no sábado, não é de Deus. E o ex-cego diz, se ele não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Então esse homem é um homem de Deus. E depois, então, para terminar, nós vemos a compreensão desse homem crescer um pouco mais. É lindo isso, mas o texto mostra esse crescente. Versículo 38. Então afirmou ele, eu creio, Senhor, e o adorou. Agora Jesus não era mais um homem chamado Jesus, ele não era mais um profeta, ele não era mais o homem de Deus. Agora ele era o Senhor, o objeto da sua adoração. Eu creio, Senhor, e na mesma hora ele o adorou. A compreensão desse homem cresceu, a sua opinião, o seu conhecimento a respeito de Jesus foi um crescente, foi algo que foi melhorando a passos largos, né? Esse homem agora sabia que ele estava diante do Senhor do céu e da terra, e ele adora a Jesus. No milagre não há dúvidas, não há dúvidas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? No milagre não há dúvidas. Quanto que nós conhecemos de Jesus? O que é Jesus para a nossa vida? O que ele significa? O que é que você sabe de Jesus? O que é que você já aprendeu a respeito de Jesus? Esse homem teve um conhecimento que foi aumentando e melhorando a passos largos. O último estágio desse homem foi esse. Eu creio, Senhor. Agora ele chama Jesus de Senhor e o adora. Jesus quer ser conhecido por nós, no nosso meio, não como um homem, não como um profeta, não como um homem de Deus, mas como o Senhor das nossas vidas, o objeto da nossa adoração, aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós reconhecemos que é o Senhor, aquele a quem a nossa vida deve estar debaixo da autoridade, debaixo da unção, debaixo do toque de Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor? Você já o reconhece como Senhor? Você já o adora como Senhor? Isso aconteceu na mente e na vida daquele ancião. Precisa acontecer com a gente. Precisa acontecer conosco. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Há muita gente aí que não é cego fisicamente, mas não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Frequenta a igreja e não conhece Jesus, porque não vê a palavra de Deus. A proposta de Jesus é essa. Abra os seus olhos. Reconheça quem é Jesus na sua vida. Ele é o Senhor. E Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus fale conosco. Que Deus fale com você. Quero chamar o pastor Zé aqui. Ele vai encerrar o nosso culto orando e terminando também com a bênção. Amém, irmãos. Vamos nos colocar em pé.
Nós vamos agradecer a Deus pela preciosa vida do Miguel, que está aqui, ficando mais velho hoje, mais responsável, mais inteligente não tem jeito. Só desenvolver mais a inteligência que já tem. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite tão especial para ouvirmos sobre milagres, Deus que faz milagres todos os dias na nossa vida e trabalha para que nós vivamos bem e de acordo com a tua vontade. Deus, eu quero te agradecer porque nessa noite de inverno conseguimos nos reunir aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, nos capacitou, e nós nos alegramos no Senhor. E de uma maneira muito especial, Deus, nos alegramos pelo Miguel, que faz aniversário hoje. E te pedimos que o Miguel viva muitos e muitos anos, Deus. Cada ano vivido dele seja de crescimento, de alegria, prosperidade e gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a maravilhosa graça do Senhor, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito